Olá, estamos começando mais uma live na palma da mão. Hoje sextou, né? Sexta-feira maravilhosa, um dia lindo fez hoje e a semana foi uma semana muito produtiva para mim. Quero já começar agradecendo todo mundo que ficou coladinho comigo toda semana em todas as nossas lives. Quero dar os meus recados. Amanhã, gente, tem vídeo novo, fresquinho, chegando no canal. Então fica ligado que a gente vai estar postando o link, vai estar postando tudo para você poder ver. Foi um vídeo muito bacana, feito com o Kelshi Brasil, um profissional que cuida dos meus cabelos, né? Nessa quarentena, coitado, ele tá até com vergonha no meu cabelo, mas é ele que cuida de mim e a gente fez um vídeo dando dicas aí de como cuidar dos seus cabelos em casa. Quero lembrar também que o Na Palma da Mão está passando todos os dias, de segunda a sexta, na TV Com, canal 11 da NET e 8 da Vivo. Ele passa às 19 horas e na quarta-feira, só na quarta-feira, é às 22 horas. Então as lives que você vê aqui, você vai poder rever depois lá na TV Com, canal 11 da NET e canal 8 da Vivo. Também fica disponível na minha rede social, no Facebook, Fernanda Vanucci, no meu Facebook pessoal e no canal do YouTube, na Palma da Mão com Fernanda Vanucci. Então, você pode ver aí as nossas lives em todos os locais. Dá um alô para todo mundo que tá chegando hoje. Priscila Valês, gente, que saudade da Pri, tudo bem, Pri? Como é que você tá? Meu AP013, Carol Black, Marcinha, que é da MR Store. Gente, acabei de fazer a minha encomenda. Cesta de café da manhã maravilhosa dessas meninas. Aline Florencio, Mônica Martins. Oi, Mônica, obrigada por estar aqui de novo. Priscila também, né? A gente precisa marcar aí, depois que essa quarentena passar, para rever muita gente. Doutora Luciana Faria já entrou, minha amiga advogada, ela que sempre faz as sextas-feiras aqui comigo, o quadro Sextou com a doutora, né, Luciana. A mãe da Lu já entrou também. Sumaia, Tina, não tenho que agradecer, Marcinha tá dando aí um obrigada, vocês são duas guerreironas, você e a Rê, e a gente tem mesmo aquilo que a gente fala, esse canal aqui é para incentivar a galera a consumir de empresários locais, né? Então essa semana eu divulguei o Yuri, que todas as terças e sextas tem fornada de bolo quentinho, delicioso, aquele bolinho com gosto de chá da tarde, bolinho da vovó mesmo. Tio do Pastel 013, que a gente divulgou, inclusive a Michele Cabral ontem me pediu o contato dele, que ficou morrendo de vontade, com água na boca de ouvir eu falar aí dele. A Michele Cabral, que também é uma parceirona, que tem semijoias lindas. A Tamiri Santana, que ontem fez com a gente aqui. Enfim, gente, é só ir mandando pra mim. Capim Limão, Graminha Pizzaria, são todos amigos queridos que eu faço questão de estar valorizando aqui cada um de vocês, porque eu sei que vocês estão batalhando pra caramba nessa quarentena para se manter aí, né, bem firmes. Então, conte sempre comigo. Tina Faria, boa noite. A Lina Agostinho entrou. A minha sogra, Dona Cláudia, entrou. Solange, Mili Linda Santos. E vamos aguardar a doutora Luciana solicitar aqui a participação dela. Denise Souza, para a gente poder estar falando hoje. O assunto vai ser bem legal. Para mim, em especial, a Lu, ela me propõe umas pautas que eu acho muito legal, né? Então tem muito a ver com o meu estilo de vida, tem muito a ver com a minha história de vida. A gente já falou aqui sobre violência doméstica, que é uma bandeira que eu levanto muito forte aí. Oi, El, que chegou por aqui também, uma guerreirona também. A gente já falou sobre abuso infantil, também é uma bandeira nossa. Na semana passada nós falamos de direitos dos portadores de doenças do câncer e agora há pouco eu até estava revendo um vídeo
que o meu editor, o Camilo, que inclusive preparou esse vídeo para amanhã a gente poder estar lançando, ele postou um vídeo de lá atrás, quando eu tive câncer. Eu tava aqui um pouquinho antes de começar a live, já toda emocionada, então também era uma bandeira minha aí, quando a Lu propôs na semana passada. E hoje o tema é muito legal. A gente vai falar sobre adoção. Então, eu acho que a Lu já solicitou a participação dela aqui. Vamos ver. Luciana Faria chegando por aqui com a gente no Sextou com a Doutora. Vamos receber a Lu. Oi, Lu. Oi! Tudo bem? Tudo bem, Fê? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Hoje eu tô no improviso aqui. Você tá linda, hein? Você Nossa. viu? Hoje eu fui cuidar do meu cabelo com a Priscila Valente, Ah, ela ela tá tá por aí aí, hoje, tá? Já tá? entrou. Fui dar aquela iluminada no cabelo, tava Não muito é? preto. Ah, não dá, a quarentena deixa a gente, né? Mas Tem que assim, dar uma... alguns profissionais estão trabalhando com muita responsabilidade, né, Lu? E a gente não aguenta mesmo. Eu fui fazer minha raiz com o Kelch, ele fechou, eu fui a primeira a entrar no salão, então eu peguei o salão já esterilizadinho, a gente de máscara, eu, ele, você me mandou foto, eu te mandei foto, então assim, tomando cuidado, com horários espaçados, dá pra gente manter aí a autoestima, né? Porque faz toda a diferença também nessa quarentena, a nossa autoestima, né? Ah, e a gente que é casada, né, Fê? É complicado, né? Marido ficar olhando pra gente com aquele cabelo desbotado, Não a- é? Não há aquela casamento cara, que aguente. aquela cara de manhã à tarde à noite, não dá, né, Fê? E Não, aí não dá. a gente recorre a esses profissionais aí que estão trabalhando com maior zelo nesse período, ainda mais agora que logo, logo já volta tudo ao normal, mas mesmo Pois assim, é. Santos a parece que brigou aí para conseguir sair da zona vermelha, né? Da zona de alto risco, e acho que vai conseguir reabrir em alguns dias alguns comércios, né? Graças a Deus, né, Fê? Se todos agirem com cautela, com asepsia, né, sempre disponibilizar aí para os clientes, para os fregueses também, máscara, álcool gel, né, impedir que as pessoas fiquem tumultuadas dentro dos estabelecimentos. Mas se todo mundo agir com esses cuidados, logo, logo o comércio vai estar todo aberto. Agora, se as pessoas não colaborarem, né, não agirem com asepsia, certamente vai ter aí uma nova quarentena Aí a gente vai regredir forçada, na realidade, né, Lu? Então, que pelo sujeita a um menos lockdown. reabra, mas todo mundo tem que entender que esse reabrir é com muito, muito, muito cuidado. Nós já vimos em outros locais que quem reabriu sem esse cuidado perdeu tudo que conseguiu avançar aí. E eu fico muito preocupada, porque hoje a Thaisa Malzoni entrou, minha professora de yoga. Hoje eu fugi dela, mas amanhã ela vai me pegar aí de jeito, vou repor minha aula. A Gabi Negreiros entrou. Hoje eu estava falando com a Juliana Cubo, que é fisioterapeuta, amiga nossa, ela vem de Praia Grande. Ela é responsável pela fisioterapia do Santa Saúde, do novo prédio ali na Ana Costa, no Centro Português. E ela falou para mim, Fê, eu fico muito preocupada, porque quando eu venho de manhã e eu passo por São Vicente, parece que São Vicente não tem Covid. Parece que isso está fora do eixo de discussão mundial São Vicente. Porque tá tendo torneio de beach tênis, torneio de frescobol, as pessoas estão fazendo funcional na praia, as O pessoas do centro tem centro. muito Mas, camelô no mas centro. Lu, e aí? Não é Complicado. demais isso? É muita falta de responsabilidade do governante, né? Assim, eu não estou aqui para criticar, nem era a nossa pauta de hoje, mas acho que vale a pena a gente reforçar, porque a gente tem seguidores de todas as cidades. Então, se você é de São Vicente, se o seu prefeito não está tomando providência para cuidar da sua saúde, tome você. Né? É grave o que está acontecendo. Nós já estamos com Sabe, 80% dos leitos ocupados, Lu. sabe o que acontece, Fê? Também há uma irresponsabilidade da informação prestada lá na cidade de São Vicente. Se você vê os posts, não tem casos de óbito de Covid.
Claro que não tem, porque a população de São Vicente recorre para a cidade vizinha, que é Santos. Então, a gente sabe que 30% do leito hospitalar ocupado na Baixada Santista, em especial aqui em Santos, é de pessoas de cidades vizinhas, em especial São Vicente, né? Então, o morador de São Vicente, ele não vai para um hospital lá da região dele que não tem uma UTI preparada, que não tem respirador preparado, então ele vai correr para a cidade vizinha, vai aqui usar os leitos do SUS da cidade de Santos. Então, por isso que lá não tem índice de óbitos registrados, só tem aqui em Santos, né? E então, essa falta de informação também lá por parte do município de São Vicente acaba levando as pessoas aqui em São Vicente ninguém morreu de Covid, então vamos para as ruas, né? Sim, mas tem que ter uma maior fiscalização. Eu fiquei bem Tem... preocupada porque está aqui coladinho com a gente. É a galera que trabalha, que não tem como ficar em casa, que acaba sendo obrigado a se expor a pessoas que não têm responsabilidade e estão na rua, né? Não estão nem com aquele bico de papagaio que o prefeito deu de papelão e não estão nem com o devido cuidado. Enfim, São Vicente realmente, infelizmente, a gente queria estar dando uma boa notícia, mas não está cumprindo o seu papel. Alô, senhor prefeito, vamos rever tudo isso. Já Santos, a gente está vendo aqui a galera super rígida. Por mais que a gente já está vendo uma galerinha andando pela rua, mas a gente ainda vê as pessoas de máscara, evitando aglomeração. Se você entra num elevador, a outra pessoa não entra com você. As pessoas estão entendendo. Recuando. É aquilo que você realmente falou. Talvez os boletins assustem mais, né? Como aqui apresenta números de óbito, a pessoa fala, ai, Santos está perigoso. Então, se cuida mais, né? É verdade. Mas olha, a Priscila hoje me atendeu, estava sozinha no salão dela, não tinha ninguém, ela abriu a porta só para mim, também com asepsia, uso de álcool gel, fiquei de máscara o tempo inteiro, ela e a profissional dela, auxiliar também de máscara. Então, você vê que as pessoas estão agindo com responsabilidade. Tomara que o comércio volte às atividades e os profissionais com todas essas responsabilidades, né? Fê, vou mandar um beijo aí para minha família presente, Tina Faria, Gabriela Faria, minha mãe querida, minha irmã. Olha, sua personal também está sempre te acompanhando aí nas lives. Ela é maravilhosa. Um beijo para Priscila Valência, que entrou hoje. Ela falou que ia dar uma xeretada aqui para ver o bate-papo. Obrigada, Pri. A Roberta Colasso, lá de São Vicente, amiga da nossa Da futura Clarice, vereadora. da nossa futura vereadora, Um que vai beijão. por ordem naquela cidade. Verdade. Bom, tem bastante gente participando aqui com a gente. O tema hoje, como você falou, é comovente, né? É muito, muito para mim, eu estava falando aqui logo que começou, que todos os temas que você acaba propondo na semana tem muito a ver com a minha história de vida. A gente já falou sobre violência doméstica, que é uma bandeira que eu defendo, e na segunda-feira a gente vai estar com uma super mulher aqui, a Ana, falando sobre pesquisa de violência doméstica na quarentena, é de um instituto de pesquisa do feminino, muito legal. Depois nós falamos sobre agressão com menores, também é um tema muito importante que você propôs. Falamos semana passada sobre o direito dos portadores de câncer, todo mundo comentou, Lu. E hoje, assim, toca diretamente em mim, porque eu sou aquela que não tive filhos, as minhas sobrinhas eu adotei como filhas, mas a gente vai estar falando de adoção. E às vezes a adoção, a gente acha que é tão distante, a gente ouve tanto essa história que entrou na nossa mente o que era do passado. Ah, é muito difícil adotar, você entra numa fila, fica anos e anos e babá. Como que tá isso, Lu? Obrigada pelo tema maravilhoso sugerido por você hoje. E você me ligou hoje à tarde, Lu, vamos falar sobre o que? Eu É. falei, não tem outro tema para você, só não ser adoção, né? E Fê, deixa eu falar antes de entrar no tema. Adorei Santo Antônio aí atrás de você. Esse mês que é mês do Dia dos Namorados, todo mundo apaixonado, né? E ele que está aí carregando o menino Jesus no colo, e a gente aqui falando de adoção. É verdade.
Pois é, Fê. Vou falar o ponto negativo da adoção no Brasil, né? Todo mundo que quer adotar acaba procurando crianças menores de 4 anos de idade, com algumas características, ser branco. Então, todas essas características que as pessoas que querem adotar acabam excluindo outras crianças, né? Nós temos um grande número de crianças para adoção, só que essas crianças são maiores de 4 anos de idade. Tem Não se muitas... encaixam no perfil desejado. Não se encaixam no perfil desejado. Então, o índice de crianças que aguardam a adoção é muito grande. Eu não sei se eu cheguei a mandar um índice para você, depois você vê aí no Você me mandou um WhatsApp. link de uma matéria maravilhosa que fala tudo. Depois a gente pode até pôr esse link aí à disposição em um post nosso, porque fala bastante sobre isso. E é Olha, triste, né, Lu? Porque olha são só, a 33 gente mil é como se crianças, estivesse escolhendo um produto na realidade, né? infelizmente. Isso é o pior, né? São 33 mil. 33.900 crianças que estão em lares aguardando a adoção. Só que dessas adoção só tem disponível 5.040 e em processo de adoção 2.700. Quer dizer, esses 2.700 crianças que estão em processo de adoção são porque elas já cumpriram aqueles requisitos que os adotantes querem: menor de 4 anos, recém-nascido, características branca, entendeu? Então, para você ver, o número de crianças rejeitadas por preconceito ainda Não, chega a ser... se tem deficiência. Eu já pesquisei para poder fazer uma adoção, e aí, assim, eu fico fuçando, e aí eu penso, porque eu acho que isso tem que ser o casal, tem que estar preparado para isso. E eu vi essa ficha, eu cheguei a ver essa ficha. É um questionamento muito interessante, porque realmente parece que você tá, estranho. Você quer branco, pardo, negro, você aceita com deficiência, você não aceita com deficiência, você quer cabelos claros, cabelos escuros, idade, enfim, sexo. E aí você vai lapidando isso, né? E realmente, como você fala, então, são 33 crianças querendo 33 mil. 33 mil crianças querendo um lar, né? E apenas 2.500, é isso aproximadamente? 2.700. 2.700 se enquadram no padrão do que as famílias buscam, né? Então, São os elas que não estão... buscam um filho, né? são as que estão hoje em processo de adoção, né? Aí você me pergunta, é fácil adotar, qual o procedimento? Bom, depois de 2009, antes de 2009 era proibido solteiros adotarem crianças, né? Então, depois de 2009, pessoa solteira ou casada pode adotar criança, desde que a diferença de idade entre o adotante e a criança seja superior a 16 anos, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 18 anos de idade, porque tem que ser maior, civilmente, né? Então, 18 anos é a idade da maioridade no Brasil, ele só pode adotar uma criança com 2 anos de Até idade para 2 cima. anos. Tá. Porque tem esse requisito da lei que não pode ter a diferença, tem que ter uma diferença de 16 anos de idade. Sim. Bom, e aí os requisitos. Você vai na vara da infância e juventude, ou você contrata um advogado, ou você vai pela própria procuradoria. Você vai fazer uma petição pedindo para ingressar, né, no Cadastro Nacional de Adoção. E aí nessa petição você vai preencher alguns requisitos da lei. Eu vou até dar uma lidinha aqui, porque é muita coisa. Você tem que fazer um estudo psicossocial, o seu estudo psicossocial, para dizer que você é uma pessoa boa, você não tem maus comportamentos, dizer que você está em perfeitas condições mentais. Você vai apresentar um atestado médico de sanidade física e mental. Você vai apresentar também um atestado de antecedentes criminais. Declaração de rendimento, para provar que você tem capacidade econômica para sustentar, né, aquela criança, né, para mantê-la, né? Você vai apresentar certidão de nascimento se você for solteiro, certidão de casamento se você for casado.
só pode adotar brasileiros residentes no país, né? Então, se você for estrangeiro, você tem que ter comprovar que você está há mais de 10 anos aqui no país. Bom, e aí o juiz vai pedir para você passar por um estudo de 2 meses com psicólogos para saber se você está apto a adotar, se sua casa tem condições de acolher uma criança. E aí você faz um curso de 2 meses, esse curso é obrigatório. E nesse curso vai ser elaborado várias certidões psicológicas, certidão psicossocial, porque vai uma psicóloga na sua casa, ver o ambiente da sua casa, se está apto para receber essa criança. E esses estudos são juntados nesse processo de adoção. Bom, estando apto para adoção, o juiz vai dar uma sentença te declarando apto para adotar. E aí você vai pegar essa sentença, você vai no Cadastro Nacional de Adoção e vai entrar aí na fila de adoção. Aí entra aquela parte lá de você fazer aqueles requisitos de como você quer adotar, né? Né? Como você falou para a Qual o criança, parece um perfil da produto. criança, né? E Qual aí o você vai se perfil? cadastrar. E aí, por isso que acaba demorando muito você adotar, porque todo mundo quer recém-nascido, menor de 4 anos de idade, branco. Isso está em falta E no aí não Brasil, quer né? com o irmão, né? Aí, às Não, vezes, para não separar os irmãos também, o juiz acaba esperando alguém que quer com o irmãozinho, mais de um, ou só um. Enfim, tudo isso é a pior, acho que, parte, né? E aí, nisso tudo, a criança tá lá como? Ansiosa, esperando um lar. E é muito louco. A Roberta Colasso, ela tá falando que ela é adotada. Minha mãe biológica faleceu no meu parto e Deus me abençoou. Fui adotada com 3 dias de vida. Deus é tão lindo que me presenteou com uma família tão maravilhosa que são meu porto seguro. A sua irmã tá falando que a sua mãe foi adotada, que temos um grande exemplo na família. Mãe, te amo, a Adri tá falando. A Érica está falando, doutora Luciana, na sua opinião, há diferenças legais entre adoção e paternidade e maternidade socioafetiva? bom, com diferenças de conceito, né? A adoção, você requer legalmente, né, uma declaração de paternidade. Você pega a criança e traz, né, de paternidade e de maternidade. Então, paternidade, pai, maternidade, mãe, né? Declaração de mãe e declaração de pai. Socioafetiva. No Brasil é muito comum as pessoas criar vizinho alheio. Por exemplo, a minha mãe que foi criada com tio, com tia, né? E aí essa durabilidade dessa convivência dessa criança nesses lares, veja bem, elas não são adotadas legalmente. Elas Tá, não na têm. documentação ela não tem o sobrenome desses parentes socioafetivos, é isso? Isso. Quem Aí, acolheu. quem acolheu? Então, o que acontece? Essas pessoas que acolheram essas crianças e já estão nesse lar há muito tempo, se perdurou esse relacionamento, esse vínculo afetivo, pode estar requerendo a adoção na via judicial, né? Você vai lá na via judicial e pede para adotar essa criança pelo relacionamento socioafetivo. Às vezes tem mães, né? Mães, filhos biológicos e tem um pai que não é o filho biológico. E esse pai, por conviver com essa criança, também acaba Resolve criando dar o aí nome dele para a criança e vai adotar. e acaba criando aí um vínculo afetivo e esse pai acaba adotando essa criança. Então, tem essa adoção por vínculo afetivo. Eu acho muito bacana e seria bom que todas as pessoas que têm crianças, né, nessa condição socioafetiva, nessa condição de que, eu só cuido, eu crio, entendeu? Regularizar essa situação. Por que é importante regularizar, Fê? Porque a criança, ela passa a ser dependente do adotante. Ela passa a ser realmente, legalmente, um dependente do pai e da mãe.
Se porventura se pai ou essa mãe vier a falecer e esse menor for menor de 18 anos, ele vai ter direito à pensão junto ao INSS. Né? Ele vai ter direito a concorrer na Ele tem herança. todos os direitos que um filho de sangue tem, né? Sim, então é muito importante essa regularização dessa situação. Né? Infelizmente eu conheço várias pessoas que foram criadas, né, como filhos, mas os pais faleceram e aí veio a briga de herança e os filhos biológicos acabam não incluindo aquele filho socioafetivo, né? Então isso é muito triste. Então é importante que as pessoas registrem essas crianças socioafetivas como filhos legalmente. Eu não sei o termo correto, mas há 2 anos atrás, até conversando com o Augusto, eu assisti uma matéria ali em algum local, que é a adoção espontânea. Então, a mãe, ela vai ter o nenê e ela decide que ela não quer aquele filho e aí, por exemplo, eu quero ser a mãe ali. Então, vai de comum acordo a mãe, a criança e o possível adotante, né? No caso, eu. E ela fala para o juiz: olha, eu quero que ela seja mãe do meu filho. Mas, se não me engano, leva 4 anos, é uma adoção provisória, e a mãe, a qualquer tempo, ela pode desistir e tomar a criança de volta. É isso, Lô? Eu não sei o termo disso, mas eu acho que é mais ou menos isso. E isso é. Porque, assim, parece que você encurta um grande pedaço. Falar, meu, é a solução dos meus problemas, porque eu vou achar. Porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, tem muitas mulheres que já entram no hospital falando: vê para quem tem, vê quem quer, eu não quero essa criança. Infelizmente, essa é uma realidade. No passado, a gente escutava muitas histórias, era muito comum as pessoas irem para o interior, ir para outro estado, já esperar nos hospitais essas crianças e fazer uma falsa adoção, o que é um crime, e traziam essas crianças. E aí, quando eu vi essa matéria, eu fui para o Augusto e falei: nossa, olha aqui, gente, se a gente achar alguém. Ele falou: calma, você leu a matéria inteira? Porque ela vai ficar 4, 5 anos. Se ela decidir, eu não quero mais, eu quero meu filho de volta, você já criou todos os laços e aí você vai ter que devolver, né? Pois é, Fê. Só que tem uma margem aí, que é a margem da área criminal, né? Esse Tá. tipo de adoção no Brasil é considerado crime. A adoção à Ainda. brasileira ainda é crime. A adoção à Não a brasileira. brasileira, esse daí é adoção consentida, o nome, eu acho. Então, o problema da adoção consentida, você primeiro tem que requerer uma guarda provisória Provisória, isso. via judicial para que ela seja regular. Né? Você simplesmente pegar, tentar registrar filho que não é seu. Não, isso nunca. Já Jamais, né? vai por um caminho já da adoção Mas isso era brasileira. muito comum, né, Lu? A gente sabe, eu conheço. Ainda é comum. Ainda é? Ainda é comum, ainda é comum. Eu tenho casos na Bahia que as mães têm filhos lá e moram em situações precárias, miseráveis, em casas de pau a pique, no meio do sertão, e elas se comprometem quando nascer a criança, entregar a criança para o pai registra na certidão de nascimento como se fosse pai mesmo. Esse tipo de adoção à brasileira é crime e é muito comum no Brasil, infelizmente. Tem pessoas que saem aqui da capital São Paulo ou de Santos, já vi alguns casos, correm para a Bahia para adotar crianças nesse sentido, entendeu? Ela vai com a mãe que acabou de parir, vamos falar assim, né? Acabou de ter o A filho. Criança, sim. Eles vão de ter a juntos criança, o filho não, porque ela não criança. quer essa criança, né? Eles vão juntos por cartório de registro de imóveis e o pai acaba registrando o filho como se fosse dele. E aí o que acontece nesses casos, né? A gente tem que ter um certo cuidado, porque depois... Lu, dá só uma boa noite aqui, porque o vereador Lincoln Reis entrou aqui. Ah, Obrigada por Lincoln! participar da nossa live. O Lincoln, sempre que pode, entra aqui. É um prazer tê-lo conosco.
E a Érica falou que é adoção espontânea o nome, é isso mesmo. Isso, adoção. Vou dar um alô também para o Raul, que falou que está trabalhando, e passo aqui para dar um oi para a Gabriela também. 3025 disse o E, A e Síria aqui se empolgou querendo participar da live. a Thaís também, Thaís trabalhou no Simpra Farmas, né? Tá aqui para. Obrigada, Thaís, pelo prestígio. Bom, e aí o que acontece? Eu tive alguns casos que a mãe, né, deu o filho para um terceiro que registrou como pai, e depois a mãe entrou com uma ação de alimentos. Queria a guarda da criança e alimentos. Olha que confusão que deu. Então tem que ter muito cuidado quando você vai entrar nesse relacionamento, nessa adoção Espontânea, porque vira uma grande família. Até que você pegue a guarda definitiva, é tipo, todo mundo, é de todo mundo ali. A mãe vai usar isso contra você, você pode ser chantageado. Ah, se você não fizer isso, eu vou querer de volta. E aí o medo de você devolver seu filho, porque você já se apegou a ele. Então, o melhor dos caminhos mesmo, nesse dia eu cheguei muito eufórica. E o Augusto falou, calma, esse não é o melhor dos caminhos. Por mais que seja lei, você vai ficar refém de uma pessoa querendo usar isso contra você por 4, 5 anos. Vai te chantagear. E aí, quer dizer, você acaba criando aquele vínculo afetivo, você já está com a criança há 2, 3 anos, e aí no 4º ano, que é o último ano, a mãe desiste, a mãe biológica, fala, não, quero o meu filho de volta. E aí desmorona uma casa, né? Desmorona toda uma estrutura, né? Sem dúvida. Existem também os lares acolhedores, que aí já não é adoção, né, Lu? A gente até deu uma pincelada já nisso aqui em algum programa, que o meu coração aperta. Eu acho que eu tenho tanta vontade de ser mãe que eu não tenho capacidade de ser um lar acolhedor. Mas é muito lindo isso também. Nessas 33 mil crianças aí, adolescentes, com certeza deve ser muito gostoso você poder ser um lar acolhedor para uma criança de 10, 11 anos que não tem a menor perspectiva de conseguir um lar, né? Embora ainda existam pessoas maravilhosas que queiram adotar crianças como ela. E o lar acolhedor tem sido muito utilizado agora nessa época da pandemia, né? Porque as crianças que estavam nas creches, há muitas famílias que fazem parte da família acolhedora, eles levam suas crianças para casa e cuidam como se fossem filhos, mas sabendo que essas crianças estão nesses lares temporariamente até que surja, né, o verdadeiro adotante. Então, agora na quarentena... Um casal de pais acolhedor, ele pode se tornar o pai adotivo dessa criança que está na casa dele, por exemplo. Ele pode entrar depois de um processo de adoção e apontar que essa criança já frequenta a casa dele, facilita um pouco mais na adoção, porque já tem um convívio, já conhece o lar. E aí a gente vai lá para aquela primeira parte do programa que você falou, que veio o psicólogo, vem tudo isso na sua casa. Então, talvez seja um facilitador que já há um convívio entre os dois, né? Então, Fê, é muito difícil isso acontecer, porque às vezes essas crianças que estão nesses lares afetivos, às vezes são crianças que não estão para adoção. Por exemplo, quando os pais são dependentes químicos, ou a mãe tem tuberculose... O conselho tutelar cuida da criança até que os pais se restabeleçam, ou porque os pais estão em situação econômica miserável que não tem condições de sustentar essas crianças. Então, elas acabam sendo direcionadas para esses lares afetivos. A maioria dessas crianças não estão para adoção. A maioria não estão para adoção. Então, entendi. Então, assim, é muito irresponsável você querer adotar alguém que está num lar afetivo e essa criança, na verdade, não está para adoção. Às vezes ela tem seus pais, ela tem um laço afetivo com os pais, ela não foi rejeitada em nenhum momento, ela está passando por um processo de dificuldade, onde talvez até para a criança ser adotada seja um problema, né? Porque ela, na realidade, quer estar com os pais dela.
Elas não estão para adoção, os pais não perderam a adoção, né? Então, a maioria delas estão realmente só aguardando o restabelecimento dos pais para voltar para o lar familiar afetivo real, né? Muito legal. O Fábio, meu agente de turismo, ele está perguntando aqui, Luciana, como é a lei com relação à adoção das crianças estrangeiras? São as leis do Brasil ou do país de adoção da criança? Meio Gil e o Bank, esses casos assim, que o pessoal vai para outros países adotar. Qual lei que rege? A do país onde a criança é de origem ou a do Brasil? A do país onde a criança é de origem. Cabe só, porque quando você adota lá fora, qual a sua obrigação? É fazer só o passaporte estrangeiro para essa criança entrar em território nacional. Depois que ela entra em território nacional, aí você vai tirar a cidadania brasileira por afinidade, né? Porque no Brasil permite que você tire a cidadania brasileira por afinidade, né? Aí Mas as você vai leis são... mostrar a sua documentação de adoção do país de origem da criança e vai regularizar a situação como para que ele cidadã brasileira. para que ele permaneça por prazo indeterminado aqui em território nacional. Então, por isso que muitas vezes é mais fácil adotar lá fora do que É aqui mesmo, dentro, né? isso. Mas As leis são mais flexíveis lá, menos burocráticas. É que o brasileiro apronta muito, né, Fê? Então, a nossa legislação acaba tentando fechar todas as brechas de fraudes. E aí, o que acaba tornando aí, dificultando a adoção. Então, por isso que no Brasil é muito difícil. Tem essa burocracia toda, porque em razão de fraudes na adoção, criou-se aí vários requisitos para tentar filtrar o máximo possível para evitar fraudes na adoção, para evitar a barriga de aluguel. Lá fora você pode fazer uso da barriga de aluguel lá fora, né? Alguém Sim. pode ter a gestação de um filho normal de terceiros, né? Aqui no Sim. Brasil a barriga de aluguel é crime, justamente porque brasileiro adora ganhar vantagens vai e tudo. vender já, vai ganhar dinheiro com isso, né? A Michelle, ela está perguntando, doutora, em caso de adoção à brasileira, quando revelado esta situação, a mãe pode responder algum processo judicial? Parabéns pela live. Obrigada. Bom, adoção brasileira. O que eu oriento, né, para os adotantes, de fato, não adotante juridicamente. É importante que você estabeleça e comprove aquela relação socioafetiva. Você comprove que essa criança já está no lar há muitos anos. Então, se ela já criou um vínculo afetivo familiar, você pode estar pedindo a regularização na via judicial, mas você tem que provar o vínculo afetivo, que já está com você há 10 anos, que você pegou, era pequena, hoje já tem 8 anos, 9 anos. Nós tivemos alguns processos assim no escritório, que a gente pede a guarda para regularizar provisória, uma situação, né? para regularizar uma situação. A gente pede a guarda provisória, comprovando que essa criança já está inserida nesse lar há muitos anos, e a gente faz prova testemunhal, faz prova com fotos, provas de festinhas de aniversário, batizado, né? E a gente, depois dessa prova toda, a juíza acaba concedendo a adoção pelo vínculo afetivo. Sim, né? mas aí você diz pelo vínculo afetivo. Na questão que ela pergunta, tipo, eu tenho uma certidão de nascimento da minha filha que não é verdadeira, que eu fui lá em sei lá eu aonde, Minas, Bahia, peguei uma criança, adotei no meu nome, vim com ela debaixo do braço, e aí alguma pessoa me denuncia, fala, olha, essa criança não nasceu dela. E aí vai investigar, ver que realmente não é minha filha. Eu vou responder um processo por isso. Sim, o Ministério Público vai cair matando em cima, mas é muito difícil ela perder a guarda pela relação afetiva. Nossa, que coisa, né? Por isso que se Muito continua difícil. fazendo, então. Mais ou menos. Tem gente que perde a guarda. Mas por isso as pessoas sabem que a lei, por mais que dificulte, nesse caso, acaba não
não sendo tão rígida, né? Então, mas por Se exemplo, arrisca. quem está com uma criança há 2 anos, vai acabar perdendo a adoção. Tá, Vai só aca- se ela tiver É, bastante tempo. aí, tem que ter aí praticamente uns 4, 5 anos já essa criança inserida nesse lar. Aí você Então pede a tem que tomar guarda cuidado. provisória. E aí, Vamos o que adotar pelos orienta? meios corretos, né? Aí, o que seria certo? Quem fez o irregular, né? Entra lá no Cadastro Nacional de Adoção, faz o seu cadastro, faz o exame psicossocial, e aí você tá ilegal, mas você vai para regularizar. Olha, hoje eu faço parte do Cadastro Nacional de Adoção, eu tenho um estudo psicossocial, tenho uma criança que já está inserida no meu lar há 4 anos, 5 anos. Agora eu vou pedir uma tutela, né, uma guarda provisória, uma tutela E o que que provisória. acontece com essa primeira certidão de nascimento dela? Ela acaba, é isso? Ou- Não, não acaba, Porque ela ela não é permanece. verdadeira, não é uma certidão de nascimento verdadeira, se for pensar. É, registrar filho alheio como próprio é crime, né? Mas aí vai vir uma decisão judicial que vai sanar, se comprovar o vínculo afetivo, vai vir uma Vai uma decisão, suprindo a que outra. uma suprindo a outra. A Natália falou que ela tem 3 filhos. A Natália que sempre esteve lá com você no Mega Mulher e eu também. Ela falou que ela tem 3 filhos, mas o sonho é adotar uma criança. Quando Deus nos der condições, ela irá realizar esse sonho. A Érica, é um sonho de adotar uma criança maior de 7, 8 anos. Com toda certeza, são as que mais ficam abandonadas nos orfanatos. É verdade. Eu tenho vontade, a minha vontade é 5, 6, 7 anos, porque justamente pelo meu dia a dia, pelo meu cotidiano, não é, eu não quero. É demais você receber aquele bebezinho gostosinho e tal. Mas eu queria mesmo uma criança já para interagir, para tudo isso. E aí, ó, a Gabi, no caso da mãe que é casada e o filho não é do marido, pode se enquadrar na adoção afetiva ou não? Pode, né? No caso, a Gabi tá falando, ela tem uma filha, então, o pai talvez não seja o de sangue, mas ele pode pelo Aí é só, no, afetivo. é só ir no cartório civil, a mãe, o pai afetivo e pedir para que ele seja incluído na certidão de nascimento, nos documentos da criança. É só ir no cartório civil neste caso. E como fica? Fica o nome da mãe ou do pai e o desse padrasto, no caso? Como que fica na certidão? Que Pois é, legal. Fê. Mas é legal isso, É porque legal. é a história de vida da pessoa. Ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem uma outra pessoa que tem um amor incondicional por ela, que quer reconhecê-la como filha. Que Vou legal. contar, vou contar um caso recentemente também Ai, vou fazer isso com a Camila. A Camila tá aqui, minha sobrinha, que eu amo de paixão. É a Pode minha colocar a mãe filha, é como se socioafetiva. fosse assim, Pode saída de mim. colocar. Vou colocar, a Camila, se prepara, vai ser minha mãe, eu vou ser mãe afetiva dela. Teve o problema do pai ou da mãe socioafetiva, né? Nós tivemos um caso no escritório que ele registrou a filha como se fosse dele, acabou se separando e aí veio a cobrança da pensão alimentícia e ele fala, pô, mas eu não quero pagar, não é minha filha. E Mas em aí, algum momento você quis que fosse, né? e aí Olha, não a tem Gabi como. tá falando que a filha dela pede desde 10 anos, há 10 anos isso, e que ela tá vibrando lá porque você deu essa informação. Olha como é Pode. importante a informação para as pessoas, né? Muda parece que é tão pequeno, mas muda uma relação demais, né? Você poder falar, ele é meu pai mesmo, tá aqui, ó, o nome dele no meu documento. Isso é muito legal, né? Que demais. E tem casos também que o pai, a criança já atingiu a maioridade e o pai não, o pai adotante ou o pai socioafetivo não foi um pai legal.
E ela agora está requerendo para que seja excluído da certidão de nascimento dela e RG o nome daquele padrasto, né? Genitor, né? O genitor. Não é genitor, é pai Ah, o afetivo. padrasto, o pai O afetivo, tá. padrasto. Então ela quer que seja excluído, porque ela não tem, ele nunca agiu como pai de verdade, né? Em Santos teve um caso também que teve um pai, isso já é fugindo da relação da adoção. Teve um pai que nunca foi pai a vida inteira para os filhos, né? Sempre foi um pai que bebia muito, batia demais nos filhos, Agredia. agredia. Esses filhos cresceram, se tornaram adultos, se tornaram pais, constituíram suas famílias, e agora esse pai idoso está em condições precárias, e aí veio uma decisão da justiça dizendo que um dos filhos tinha que cuidar, tinha a obrigação de cuidar desse pai e pagar alimentos para esse pai. E aí, esse filho maior hoje conseguiu na justiça se abster dessa obrigação de pagar alimentos e se abster dessa obrigação de cuidar do pai, porque ela fez uma prova de que ele nunca foi pai de verdade. Nunca foi um pai afetivo, nunca foi um pai carinhoso, nunca foi um pai que cuidou, zelou pelos filhos, e aí acabou afastando essa obrigação alimentar do filho contra o pai. Nossa, eu tô falando bastante hoje. Não, tá uma delícia ouvir o assunto. Você não imagina, eu tô apaixonada por ouvir esse assunto. A Érica tá falando, doutora, a regularização documental é de grande valia no momento de inventariar bens do falecido ente, né? Então, por exemplo, olha aí, hein? Tipo, a Gabi aí, que vai colocar o vínculo afetivo. Pai socioafetivo. Pai socioafetivo na filha, ela vai estar regularizando os bens desse casal, que hoje ela tem uma nova família, que é com o marido dela, e esta filha vai estar incluída nesse patrimônio, é isso? Ela passa a ser herdeira legal desse pai socioafetivo. Isso Que é bem bacana, isso é muito legal. Isso é um reconhecimento também de esforço, de família, reconhecimento de laço, de para quem você quer deixar o que é seu mesmo, porque você batalhou uma vida inteira por patrimônios, então você quer deixar isso para quem você realmente ama, quem esteve do seu lado, quem batalhou com você. Então isso é muito legal, né, Lu? E para isso é só comprovar essa relação, por exemplo. Ó, sempre esteve comigo, eu quero reconhecer e a pessoa me reconhece também como essa figura. Sim, com o consentimento da mãe é possível, sim. E é bacana, Fê, porque a maioria das vezes, eu não sei a idade dela hoje, né? Dessa criança, não sei se ela é criança ou já atingiu a maioridade. Não, eu não sei se ela é maior de idade, mas ela já, acho que deve ter se não tem 18, tá perto, né, Gabi? É bacana, Fê, porque a gente nunca sabe até quando vamos cuidar dos nossos, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, regularizar essa situação hoje dá uma segurança para esse filho afetivo, né? Dá uma segurança de que na morte do pai afetivo, na morte da mãe afetiva, ela não vai ficar abandonada. Ela vai ter aí o direito de herança, vai ter o direito de pensão, se for menor de idade. Ó, né? 17 anos a Gabi tá falando que ela tem. Então ela já tem direito de herança, é menor de 18 anos, vai ter acesso também aí à Previdência Social, como filho, né? Vai concorrer junto com a mãe. Né? Ela Nossa, vai ter aí muito legal isso, muito viu? legal. Esclarecer é muito importante, né? A gente às vezes não sabe os nossos direitos, as pessoas não têm conhecimento dos seus direitos e às vezes até acha que tem esse direito, mas acaba achando que é tudo muito lento, muito difícil. E as pessoas têm um pouco de preguiça, né? De resolver pendências jurídicas, judiciais. As pessoas acabam deixando... Tem medo. E assim, as pessoas têm medo. Vai dar tanto trabalho, vai ter que ir, vir, para vários assuntos. Eu vejo várias pessoas que, por que você não resolveu isso? Porque dá muito trabalho. E não, né, Lu? Existem já, os profissionais, os advogados já existem justamente para facilitar tudo, né?
Verdade. A Natália, advogada do Guarujá, que faz parte lá do programa de rádio que a gente lá está aqui acompanhando a gente, ela tem uma história bem bacana. Um dia, num bate-papo com ela na rádio, ela falou para mim que quem criou ela foi a avó. Né? Olha Isso é aí. bem bacana. Só que a avó não pode registrar o filho, o neto como filho, porque a lei proíbe o registro de ascendentes, né? Mas a Natália tem uma história bem bacana. E quantas crianças não são criadas por avós hoje em dia, né? A Camila, a gente estava aqui falando que eu vou adotá-la, mas a Camila, desde os 9 anos, ela mora aqui com a minha mãe, com a minha tia. Eu dou todo o suporte, fui eu que arquei com os estudos dela. Então, assim, ela é muito mais filha de todas nós aqui, né? Por legitimidade até. E muitas pessoas são criadas mesmo com os seus avós, né? É muito interessante isso. E, ó, a Gabi acho que conhece você, Lula Issa de Paúba. Você conhece? Gabi, deixa A eu ver Gabi aqui o Negreiros, Gabriela. Gabriela. O Não tô Rude vendo. entrou. Oi, Rude. Ontem foi aniversário do Rude. Beijo. Feliz aniversário para você. Tudo de bom. Eu mandei mensagens pelo Insta, mas fica aqui o beijo. E Lu, você falou aqui do Santo Antônio. Eu queria aproveitar que eu olhei aqui também. Vi. Eu tenho falado todos os dias. O Santuário do Valongo tá passando pelas suas dificuldades, do Imbaré também. Vai acontecer nas duas igrejas, nos dois santuários, tanto o Santuário do Valongo como na Igreja do Imbaré, a trezena online de Santo Antônio. A gente sabe o quanto os santistas são apaixonados por Santo Antônio. Santo Antônio é um santo português, mas que é praticamente um santo brasileiro para nós. A paixão dos brasileiros pelo Santo Antônio é muito grande. E então a trezena é muito, muito característica da nossa cidade. Então as pessoas vão poder assistir. Semana que vem a gente vai ter live aqui com o Frei João, que é o reitor do Santuário do Que Valongo, e o legal! Bruno, que vai estar organizando, que é um dos organizadores da trezena, para explicar como vai ser essas missas diárias, para quem quiser acompanhar a trezena. E o bolo de Santo Antônio também vai poder ser encomendado com antecedência aí para retirar em drive-thru, com toda a segurança, com a medalhinha de Santo Antônio, no dia 13, e receber lá a sua bênção, como os freis fazem. A Natália, ela tá falando, né? Diga, Eu adoro esse Frei, ele é carismático. Então, quem puder acompanhar, acompanha, porque é emocionante. Ele não dá uma missa, ele dá uma uma bênção. bênção, É uma bênção. Ele é. Muito legal. Bom, eu sou suspeita porque o Santuário do Valongo eu cresci lá, né? Toda a minha vida foi lá, eu trabalhei, eu tive muitas experiências bacanas na vida. E uma delas foi dentro do santuário, na Pastoral dos Excluídos, onde toda terça e sábado eu ia para lá com a minha mãe já desde pequena, 5 horas da manhã, descascar comida, para cozinhar, para a gente servir comida para mais de 1.500 moradores de rua. Então era banho, trocar roupa, servir a comida, fazer a comida. Então, desde muito pequena, eu cresci ali naquele santuário, casei no santuário, minhas sobrinhas foram batizadas lá, meu irmão casou lá. Então, toda a nossa vida. E eu falo que o meu milagre do câncer eu conquistei lá, né? Eu descobri no dia 31 de maio, no dia da missa de envio de Santo Antônio, que eu estava com um câncer, e o Santuário do Valongo inteiro naquele ano, nós éramos uma grande família, fizeram a trezena em pedido da minha cura. Então, assim, vieram Que os freis, linda. eles passavam por lá e toda a missa, um dos pedidos era a cura do meu câncer. Então, assim, aquele santuário, para mim, ele tem um significado muito importante, que eu tenho certeza que a minha cura veio de lá também. A Marli tá aqui, Ribeiro, ela sabe disso, porque com ela foi a mesma coisa. Ela foi também acolhida e todos pensando positivo para ela também. Então, vamos todo mundo colaborar aí com essas igrejas, porque a gente quer elas depois da pandemia aberta, para a gente buscar um pouquinho de energia lá. A Natália está falando aqui, que eu falei dela, que ela foi criada pela avó. Pela avó. E ela está dizendo aqui, é muito triste não ter a presença dos pais. Estou até me abstendo de
comentar sobre o assunto. Fui criada pela minha avó e até hoje sofro com a ausência materna. Por isso, meu sonho na adoção. Natália, acho demais adotar. Minha mãe é uma filha adotiva. Pô, eu só tenho a agradecer, né? Minha mãe foi adotada com 4 anos de idade e hoje eu sou o que sou graças a ela, a educação que ela recebeu. Então, se puder adotar, adota. Se quiser, eu te ajudo. E o que a Nath falou é bem a verdade, né? É a falta dessa referência da figura paterna e materna. Porque eu brinco sempre com a Camila que eu falo que a Camila é mimada, por mais que a gente tenha tentado fazer dela, e ela é um mulherão, ela é extremamente inteligente, extremamente estudiosa, é uma menina que só deu orgulho pra gente, a gente foi, tentou ser o mais rígido possível, mas a bronca, ela não ela não enxerga a bronca como bronca de pai, bronca de mãe, é bronca de avô, então faz um bico, a gente já amolece. Então, essa figura real mesmo do pai e da mãe, essa referência do pai e da mãe com quem você vai conversar, com quem você vai tirar suas dúvidas, faz muita falta mesmo. Importante. Então, ainda que esses pais sejam adotivos, que hoje a gente possa ter tocado o coração de algumas pessoas para refletir sobre adoção, refletir que tem crianças demais, 33 mil crianças. É muita coisa para a galera ficar aí falando, adoção no Brasil demora. Demora porque você está escolhendo um produto, você não quer um filho. Né? Se você quiser um filho, você vai ter rápido. Fê, o Conselho Nacional de Justiça até proibiu dos adotantes visitarem os abrigos para escolher crianças. Justamente por causa disso, porque o Conselho Nacional de Justiça passou a entender que os adotantes não queriam um filho, queriam um produto. Então, foi proibida as visitas de adotantes nos abrigos. Infelizmente. E hoje, se não me engano também, acho que foi até matéria do Fantástico, no ano passado, tem agora um cruzamento de estados para agilizar o processo de adoção, né? Então, até por conta desse desenho aí, desse estereótipo de criança que você quer, os juízes estão fazendo cruzamentos. Então, eu quero muito uma criança de até 2 anos, 3 anos, branquinha, cabelo loiro ou negra, enfim, não tem no meu estado, mas tem no estado, em outro estado, no Rio de Janeiro. Então, essa criança faz um intercâmbio hoje, né, para tentar agilizar. Eu acho que a justiça, nesse caso, no Brasil, depois de tantos anos já batendo cabeça e ouvindo tanto da morosidade, ela também tem tentado se reinventar nisso, né, Lu? A sentença judicial que admite você a adotar, né, você pode pegar essa sentença e fazendo os requerimentos nos cadastros nacionais de adoção. Então, cada estado tem a sua vara da infância e juventude, tem um cadastro nacional de adoção, um em cada estado. Então, seria bom você pegar essa decisão e levar em cada estado. Não ficar só limitada ao seu estado, porque aí você pode demorar também para conseguir aí uma criança... Mas antes você podia ser de um estado e adotar em outro? Sempre pôde? Sempre pôde. O que alterou a lei, que eu achei maravilhoso, a lei que alterou em 2009, foi de permitir a adoção para solteiros. Então, hoje em dia é muito mais fácil você ser solteiro adotado que ser companheiro. Porque quando companheiro, o estudo psicossocial é para 2, né? As condições financeiras são para 2. Aí tem um problema da guarda, né? A guarda para 2. Então, hoje tudo é muito complica mais. É muito mais fácil você adotar solteiro do que companheiro. Os casais homoafetivos, né? Os casais homoafetivos é muito mais fácil um adotar do que 2. A Giovana Barbosa acabou de entrar e a gente está encerrando. Temos 1 minuto. Gi, espero que você esteja bem. O Gil também, se cuidando aí. Lu, quero agradecer o último minuto, a sua participação. O assunto foi delicioso hoje. Vamos adotar? Dia 25 de maio foi o dia da adoção. Vamos adotar as crianças do nosso Brasil. Tem um monte de criança procurando um lar.
só quer um lar, gente. Elas só querem amor, carinho e um lar, né? Vamos regularizar as situações também que estão irregular, né? Os filhos afetivos, vamos registrá-los como filhos legais, né? Procure o seu cartório, procure a procuradoria e seu advogado, regularize essa situação. Quero mandar um beijo para a Patrícia, que está sempre me seguindo, Patrícia Gomes, que está aí parada, que não pode fazer eventos de 10 casamento. segundos para você dar beijo para todo mundo. Natália, beijo! Ai, tanta gente que eu queria. Gi Moro, do Paraná. Gi!